Vamos à nossa série de mensagens, lado a lado, uma longa caminhada na mesma direção. Esse é o penúltimo sermão da série. Semana que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens e vai estar conosco o bacharel Matheus Fernandes. Ele vai vir lá de Guaratiba para poder compartilhar a palavra de Deus conosco. Matheus foi meu aluno no seminário, fez uma monografia sobre discipulado, né? Tirou a nota máxima e ele virá aqui compartilhar um pouco com a nossa comunidade no próximo domingo, tá bom? Muito bem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 18. O texto será projetado, estou fazendo a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, Mateus 18, de 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 17. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Muito bem. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje desfazendo um dos erros monumentais da igreja cristã. Durante muitos anos, crentes de todas as denominações usaram esse texto que eu acabei de ler aqui para fundamentar um processo de disciplina eclesiástica que, em última escala, em último nível, resultaria em uma exclusão da comunidade. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu código de disciplina, ela afirma que nenhum irmão poderá enfrentar um processo disciplinar eclesiástico se antes disso não se observar o que está escrito em Mateus 18, de 15 a 17, o texto que nós acabamos de ler. E essa postura induziu pessoas a olharem para esse texto como sendo os passos dados por Jesus para disciplinar alguém. Ou seja, antes de excluir um irmão que pecou, seria necessário registrar todos os estágios do processo. Primeiro, procurar pessoalmente o irmão. Geralmente, quem faz isso? O pastor. Segundo, chamar as testemunhas. Se não ouvir o pastor, vai com os presbíteros. Depois, levar à igreja. Como vivemos no sistema representativo, a igreja está representada no conselho. Então, leva para o conselho. Em último estágio, o conselho, representando a igreja, pode decidir excluir o irmão. Muito bem. Esse processo a gente está acostumado. Mas eu tenho algumas informações que são básicas nesse texto para dar a você hoje. E eu espero que essas informações ajudem você a repensar a sua leitura desse texto. A repensar principalmente a sua caminhada lado a lado. A primeira informação que eu quero te dar é a seguinte: quando Jesus proferiu essas palavras, não havia igreja institucionalmente organizada. Não havia.
O que existiam eram pessoas, um grupo de discípulos que seguiam Jesus para cima e para baixo. E segundo o relato de Mateus, essas palavras foram proferidas aos discípulos e não a uma igreja institucionalmente organizada como a nossa. Isso está lá no versículo 1 de Mateus 18, quando o texto diz: naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Então perceba, os discípulos se aproximam, fazem perguntas, e o final desse discurso é Jesus falando aos discípulos sobre um irmão que peca. Mateus 10, versículo 1 diz que Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças graves. Ou seja, esses discípulos que se aproximam e que ouvem Jesus falar sobre um irmão que peca, são os 12, que a gente sabe os nomes. Mas o nome é o que menos importa. O que mais importa, na realidade, é a identidade desses discípulos. Quem eram esses homens? Pescadores, por exemplo, como Pedro, André, Tiago, João. Cobrador de imposto, como o caso de Mateus. Judeus zelosos, como o caso de Filipe e Natanael, que acreditavam que, cumprindo a lei, ao pé da letra, seriam salvos. A gente está falando de discípulos que podem ser chamados de gente manca, de gente que ainda assim foi enviada lado a lado em uma longa caminhada na mesma direção, ou seja, Jesus não profere essas palavras a pessoas que são perfeitas. Porque o próprio Jesus disse, e essa é a segunda informação que eu quero dar a você. A primeira é que ele disse isso aos discípulos. A segunda é que ele disse que veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para os doentes, para os injustos, para os pobres, para os pecadores, para a gente que reconhecia a necessidade de um salvador pessoal. Então essa fala de Jesus em Mateus tem mais a ver com os réus do que com juízes, mais com pecadores do que com justos. Ele disse isso aos discípulos. Os discípulos não eram perfeitos, porque Jesus não veio chamar a gente perfeita. Entende isso? A terceira informação é que Jesus diz: a pessoa mais importante no reino do céu, versículo 4 de Mateus 18, é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. Versículo 10 ele diz: cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu vou repetir. O mesmo evangelho que está dizendo que se o irmão não ouvir a igreja, deve ser tratado como pagão e como cobrador de impostos, é o mesmo evangelho que está dizendo: o mais importante do reino é quem se humilha. Não despreze nenhum destes pequeninos, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. No versículo 14 ainda, diz assim: o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E quando ele fala sobre perdão, ele diz que se deve perdoar 70 vezes 7. Então, alguma coisa não está batendo na nossa interpretação. Espera aí. Ele diz que não se deve desprezar nenhum dos pequenos, que o Pai não vai desprezar. Ele diz que nós temos que perdoar plenamente. Ele diz que nesse reino grande é quem se humilha, é quem se coloca numa posição de dependência. Mas eu leio um texto como Mateus 18, 17, achando que eu tenho o direito de pegar o irmão e botar para fora. Então alguma coisa não está certa nessa história. Não quer que nenhum se perca. E aí ele conta uma parábola do credor incompassivo, entende? Do cara que tinha uma dívida tão alta que não podia pagar nem com a vida, nem vendendo sua família, e o rei foi lá e perdoou. E quando esse homem encontra alguém na mesma posição social que ele, que devia uma quantia infinitamente menor, ele não perdoa, ele lança na cadeia, e o rei chama ele para conversar e fala assim: por que você não perdoou
como eu fiz em você. Então entenda, esse Jesus que está dizendo, chama duas pessoas como testemunhas. Se não ouvir, leva para a igreja. Se não ouvir, trata como publicano e cobrador de impostos. É o mesmo Jesus que está dizendo que tem que perdoar. É o mesmo Jesus que está dizendo que tem que ser humilde. É o mesmo Jesus que está dizendo que o Pai não vai lançar ninguém fora. Então, alguma coisa não está batendo na nossa interpretação. Ou então Jesus se confundiu. Será que há uma contradição nessas palavras aí? A quarta informação que eu tenho para você é: nós estamos diante de um relato retrospectivo. O que é isso? Uma coisa foi o que Jesus queria dizer quando fez esse discurso, quando ele proferiu essas palavras aos seus discípulos sobre como tratar um irmão que peca. Uma coisa foi isso. Isso aconteceu por volta dos anos 30. Outra coisa, mais ou menos diferente, foi o que Mateus queria ensinar quando resgatou essas palavras de Jesus, resgatou essa memória sobre o que Jesus tinha dito e escreveu para a sua comunidade, porque é um relato retrospectivo. Então, se isso aconteceu nos anos 30, e nos anos 30 Jesus chamou 12 e falou aquilo, Mateus pega aquilo que aconteceu, basicamente aí, 40 anos depois, e ele transforma isso num texto para enviar para a sua comunidade, no Evangelho. E aí você sabe que todo texto tem um contexto, ou seja, todo texto tem motivações, tem intenções, tem características históricas, sociais, políticas, que se referem ao momento em que esse texto foi escrito, que se referem aos autores e também aos leitores, que estão se comunicando através daquele texto. Ou seja, o Evangelho de Mateus, ele tem mais a ver com os anos 70 do que com os anos 30. Entende? A fala de Jesus para os discípulos tem a ver com os anos 30, mas quando ele traz essa fala, quando ele lembra essa fala para a comunidade, tem a ver com algo que essa comunidade está vivendo na época em que o texto foi escrito. Deu para entender isso ou está confuso? Está confuso? É a mesma coisa que eu dissesse para você o seguinte: bom, uma coisa foi o que Jesus disse, outra coisa foi o que Mateus quis dizer, outra coisa está acontecendo agora. Eu estou resgatando o que Jesus disse, resgatando o que Mateus disse, no momento que nós estamos vivendo agora. Isso que eu estou falando tem mais a ver com você e comigo, com o nosso tempo, com a nossa época, do que com aquilo que Jesus realmente quis dizer aos discípulos. Deu para entender? O que está acontecendo aqui agora é uma interpretação do que Mateus disse, ou do que Mateus disse que Jesus disse. Entende? É isso. A gente estuda contexto para poder se aproximar cada vez mais desse texto. Certo? Então, pensando só no capítulo 18 de Mateus, que a gente está lendo aqui, eu tenho informações sobre a comunidade de Mateus. Só no 18, não vou nem avançar mais. Só no 18, eu diria o seguinte: alguns crentes da comunidade de Mateus se consideravam melhores que os outros. O que mostra isso no capítulo 18? Eu citei o texto aqui, o que mostra isso? O que mostra que alguns crentes da comunidade de Mateus se consideravam melhores que os outros. O que mostra isso no capítulo 18? Teria sentido Mateus trazer um diálogo de Jesus falando assim: os discípulos estavam discutindo sobre quem é maior no reino dos céus. Por que ele está falando sobre isso? Por que ele levanta isso para a sua comunidade? Ele levanta isso porque a comunidade está discutindo isso, quem é maior. Então ele traz o que Jesus disse sobre ser maior ou menor para que a comunidade entenda exatamente qual é a visão de Jesus sobre esse assunto. Poderia dizer também que muitos na comunidade de Mateus se questionavam sobre a legitimidade da participação de crianças pequenas na vida da comunidade. Ou seja, as crianças de colo, as crianças bem pequenas, elas fazem parte da comunidade ou não? Por quê? Porque no mesmo capítulo 18, Mateus está dizendo que Jesus disse: quer ser grande no reino? Torne-se igual a uma criança. Então ele está dizendo assim: olha, Jesus disse que as crianças pertencem ao reino. Por que ele diria isso?
se a comunidade não tivesse essa dúvida. Está entendendo? E não é uma dúvida que não seja razoável. Por quê? Se você for parar para pensar, até hoje, os meninos judeus só entram na vida religiosa da comunidade após o bar mitzvah. Ou seja, por volta dos 13 anos de idade. Mas Jesus, nos evangelhos, ele fala sobre crianças pequeninas de peito. Elas que têm perfeito louvor, elas pertencem à comunidade. Entende? Então essa discussão, ela estava acontecendo porque a igreja estava se formando. Percebe isso? Na comunidade de Mateus, outros eram flexíveis em relação ao pecado. Está no texto isso, gente. Tem gente relativizando o pecado na comunidade, mas tem gente que é muito rígida em relação à recepção de pessoas de fora da comunidade, de gente que não vive na mesma cultura. Então ele está discutindo isso no texto. Muitas pessoas na comunidade de Mateus estavam ávidas por julgar, desprezar, afastar, não perdoar. Por isso ele está tratando disso nesse capítulo e resgatando o que Jesus ensinou sobre isso, para que a comunidade entenda qual é a identidade dela. Então, quando Mateus reproduz as palavras de Jesus aos seus discípulos, ele está oferecendo a essa comunidade uma reflexão sobre como os seguidores dele deveriam agir em todas essas circunstâncias que eu falei aqui. E quando eu resgato isso para você, nosso tempo, século 21, eu também quero que você seja levado a essa reflexão. Percebe? Versículo 15 de Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Lucas 17:3 diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, o que Jesus manda fazer? Perdoe. Lucas 17, versículo 3. Se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que manda as Escrituras. Aí é muito show você pensar nisso daqui, porque eu vou agora eu vou tirar da sua cabeça um outro erro monumental da igreja cristã. Outro erro. A gente marca a reunião, vem para a igreja, aí tem pouca gente. O que a gente diz? Onde estiverem 2 ou 3, irmãos, vamos começar, não vamos ficar desanimados, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é isso? Já ouviu isso? Já falou isso? Levanta a mão para não me sentir culpado sozinho. É um erro. Porque esse texto está exatamente em Mateus 18, quando Jesus está falando sobre testemunhas. Essas testemunhas que ele está falando aqui, são aquelas testemunhas de Deuteronômio 19. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 para confirmar uma acusação. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Ou seja, quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, ele está falando o seguinte, é preciso que se tenha testemunhas. Não basta você sair acusando a pessoa. Tem que ter testemunha para que o fato se ateste. É isso que ele está dizendo aqui. Não tem nada a ver com reunião de oração, não tem nada a ver com culto vazio, não tem liturgia nenhuma nessas palavras de Jesus. Só você ler Mateus 18 que você vai perceber isso que eu estou falando. Então nunca mais use esse texto para poder justificar a reunião vazia, tá certo? Não use, porque não é assim que Jesus ele está usando essas palavras. E aí essa acusação aqui tem a ver com condenação de morte. Essa palavra que Jesus está resgatando em Deuteronômio, sobre a testemunha, está falando sobre condenação de morte. E eu fiquei muito pensativo nisso. Ué, se o teu irmão não te ouvir, não ouvir a comunidade, trata ele como pagão.
Mas ele está dizendo o seguinte, para você condenar alguém à morte, condenar a separação, não basta só você ficar julgando o cara, não. Sabe? Lá no Antigo Testamento fala sobre testemunhas. Versículo 17, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E não tinha igreja lá, né? Se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. O que Jesus queria dizer, então? Se o teu irmão pecar contra ti, primeiro passo, faz o quê? Primeiro passo, vai até ele. Ok? Esse é o primeiro passo. Se o teu irmão pecar contra você, vai até ele. Ok? Tranquilo? Mas quem pecou foi ele. E eu vou ter que ir até ele? Hein? Jesus, ele era muito engraçado. Porque ele disse assim, se você vier trazer a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, não. Ele tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ele. Deixa a tua oferta, vai lá e se reconcilia com ele, depois volta e faz a oferta por você e por ele. Então vá até ele, não importa quem está certo na história, vá até ele, ok? Segundo passo, leve pessoas até ele. Vá até ele, leve pessoas até ele. Leva testemunha, leva pessoas até ele. Terceiro passo, leve a comunidade até ele. Tem que ter um contexto comunitário nessa história. Insira ele no meio da comunidade. Mas e se ele não ouvir você? Se ele não ouvir as pessoas que foram levadas até ele? E se ele também não ouvir a comunidade? O que você tem que fazer? O irmão pecou, não te escutou. O irmão pecou, não escutou as pessoas que você levou para estar com ele. O irmão pecou e não ouviu nem a comunidade. E agora? O que a gente faz? E aí? E aí, gente? Hã? E o que significa tratar como pagão e publicano, hein? Evangelizar ele novamente? É isso? E aí? É evangelizar ele novamente? Ou é se afastar? O que a igreja geralmente faz? Hã? A igreja afasta. A igreja corta. A igreja exclui. Será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Ou está aproximado, nosso irmão falou ali sobre evangelizar novamente? É muito simples responder essa pergunta. A gente aqui não presta atenção. Quem está dizendo que deve tratar o irmão que peca e não ouve nem você, nem as testemunhas e nem a comunidade, que tem que tratar ele como pagão e publicano? Quem está dizendo isso? A palavra pagão nem é tão boa aqui, né? Seria pecador. Quem é que está dizendo isso no texto? Hã? Cobrador de impostos. Mas Mateus joga isso na conta de quem? Quem disse isso para Mateus? Jesus. Então a pergunta é simples. Como Jesus tratava pecadores e cobradores de impostos? Porque ele está mandando você tratar como pecador e como publicano. Como ele tratava essas pessoas? E aí, como ele tratava? Jesus foi extremamente criticado porque ele andava com publicanos e pecadores. Ele jantava na casa dos caras. Ele andava com esse pessoal para cima e para baixo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui no texto, e que Mateus está resgatando isso para a comunidade. Se o cara não ouve nem a comunidade, anda com ele para cima e para baixo. Evangeliza de novo, começa tudo de novo. Vamos lá. Vamos prosseguir na caminhada lado a lado. Mas ele não quer andar, mas você tem que estar disposto. E, gente, isso é muito simples de se ver. Geralmente o pastor quer caminhar com todo mundo, mas nem todo mundo quer caminhar com o pastor. Ué. E aí fica aquele negócio. Fulano não quer caminhar com você hoje. Ok. Aí amanhã fulano fala assim, pastor, tamo junto. Ok, tamo junto. Depois ele vai falar assim, ó, não estamos tão juntos assim mais não. Ok.
Aí passa mais um tempo, pastor, tamo juntos de novo, hein? Vamos lá, agora vai. Ok. Por quê? O fato do outro não querer caminhar comigo não pode mexer na minha identidade como alguém que foi chamado para caminhar com pessoas. Entende? O Caetano Veloso, uma vez, na televisão, ele contou uma ilustração que eu achei muito interessante, né? Ele disse que tinha um senhor que ficava sempre à porta da cidade, dando bom dia para todas as pessoas que entravam. E as pessoas não respondiam. E os anos se passaram, e uma pessoa que sempre viu aquele senhor ali na porta da cidade, dando bom dia e ninguém respondendo, foi até ele e perguntou: há tantos anos que o senhor está aqui na porta dessa cidade, dando bom dia às pessoas, e as pessoas não te respondem, por que você continua aqui? A resposta do senhor foi a seguinte: porque se eu deixar de vir e dar bom dia a essas pessoas, significa que elas conseguiram me modificar e não eu consegui modificar elas. Percebe a diferença? Você acha que todo mundo queria andar com Jesus? Mas Jesus queria andar com todo mundo. Essa é a diferença. Entende? Então o que Jesus queria dizer? Porque esse mesmo Jesus que profere essas palavras aos discípulos em Mateus 18, foi aquele que disse: amem os seus inimigos. Orem por aqueles que te perseguem. Amem o próximo como vocês amam a si mesmos. Perdoem. Caminhem mais uma milha. Deem a outra face. Amem como eu os amei. Então não posso pensar de outra forma nesse texto em Mateus 18, que não seja Jesus dizendo: o cara não ouviu a comunidade, ame ele. Ore por ele. Dê a outra face. Caminhe mais uma milha. Porque na realidade, Jesus ele não veio caminhar com gente merecedora, entende? Ele veio caminhar com gente perdida, com gente manca, com gente que é persistente no erro, entende? Foi essas pessoas que ele veio buscar. Talvez você pense assim: pastor, tudo isso é muito bonito, mas se trata de um discurso ideal e não do real. Dá mesmo para colocar isso que você está falando em prática? E quando a pessoa não quer mudar? E quando ela não merece sequer a nossa atenção? Em primeiro lugar, eu quero que você imagine que todas essas perguntas que eu fiz aqui, todas elas, Jesus poderia ter feito a seu respeito, tá? Todas elas. Você não queria caminhar com ele. Você preferia continuar errante. E ainda assim, ele se aproximou de você. Lembra aquela parábola do credor incompassivo? Se ele fez isso por nós, o que a gente deveria fazer? A mesma coisa. O problema é que a gente se considera merecedor, a gente fica discutindo se está na frente ou atrás no reino, e acaba usando o texto como Mateus 18 para fazer o quê? Para legitimar uma certa autoridade nossa sobre pessoas. Para ter o poder de definir a vida das pessoas. A gente senta no trono para julgar, em vez de simplesmente estar ao lado das pessoas. Mas Jesus foi o ser humano que deu certo. E ele, com as suas ações humanas, nos ensinou todas as lições dele associadas à prática. Todas. E aí eu queria que você agora pensasse comigo: será que Jesus, ele colocou isso que ele disse em prática? Cheguei agora. Não vou muito longe, não. Hoje eu estou só te provocando. Cheguei. Durante todos os domingos eu tenho falado sobre uma caminhada lado a lado e tenho usado sempre duas pessoas que andaram juntas para poder discutir.
certo? Hoje eu trouxe duas pessoas que, na realidade, tiveram um relacionamento que, aos nossos olhos, foi muito prejudicial e não serviria como exemplo. Eu estou falando de Jesus e Judas. Jesus e Judas. Quando o discípulo insiste em seguir por outro caminho. Lembra você o que está no versículo 17? Se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Certo? Eu já disse para você que as escrituras afirmam que os seguidores de Jesus poderiam ser classificados em 3 níveis de envolvimento. Aqueles que só ouviam, os ouvintes, que estavam espalhados por toda a Judéia. Os discípulos, que eram em torno de 70, segundo Lucas 10. Os 12, que foram chamados de apóstolos. Além desses seguidores, tinham também opositores, escribas, fariseus, saduceus, tinham os curiosos como Zaqueu, tinham necessitados, mulheres e crianças. Certo? Então, no círculo mais chegado de Jesus estavam os discípulos. E dentro desse grupo de discípulos, estava quem? Judas. Eu estou dizendo para você que Judas Iscariotes era chegado a Jesus, como os outros discípulos. Judas, talvez pertencente a uma cidade chamada Queriote, que ficava ao sul da Judéia. Nós não temos informações na Bíblia sobre o chamado de Judas. Não temos. Você pode procurar que você não vai achar. O chamado de Judas provavelmente não foi como o de André e Pedro, de Tiago e João. Depois de uma pesca maravilhosa, Jesus aparece lá, aquele monte de maior pescaria da vida, e aí Pedro cai e fala assim: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus traz aquela palavra, né, impactante: não tenha medo, Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Judas não tem uma experiência como essa não, tá? Não tem. Pelo menos a Bíblia não relata. Certo? Ele também não foi chamado após Jesus curar um paralítico e discutir sobre a extensão do perdão de Deus, como aconteceu com Mateus. Jesus foi lá, viu um paralítico e falou assim: cara, levanta aí, pega a tua cama e vai embora. E o pessoal: que você pode perdoar pecado? Pode fazer isso? Pode, não pode? Pode, não pode? Então tá, vou mostrar que eu posso. Levanta aí, pega a tua cama e vai embora. O cara pegou, levantou, levou a cama. Aí Jesus está saindo, e ele vê Mateus sentado na coletoria e diz assim: vem comigo, seja meu discípulo. Judas não tem uma história dessa para contar não, hein? Pelo menos na Bíblia não tem. Também não foi após uma conversa desconcertante, como no caso de Natanael. Jesus olha para ele e fala assim: ô, eu vi você sentado lá, ó, debaixo da árvore. Te conheço, hein? Não foi depois de uma conversa dessa, a Bíblia não relata. Não sabemos também se Judas foi uma daquelas pessoas que seguiam Jesus e imploravam para serem tratadas como discípulos dele. Muitas pessoas fizeram isso. E Jesus dava uma resposta e muitos não retornavam. Ou se ele foi alguém que foi curado e passou a seguir estrada fora, como foi o caso de Bartimeu. Não temos informações tão singulares assim sobre como Judas foi chamado. Porque já conhecemos Judas entre os 12. Ele aparece na Bíblia entre os 12. Os 12. Lucas diz que, como os demais discípulos, Judas foi escolhido por Jesus após uma noite de oração. Então Jesus passou a noite inteira orando. E depois de ter passado a noite inteira orando, Lucas 6, de 12 a 13, ele escolhe os 12. Dedo podre esse de Jesus, né? Deu certo a escolha? 100% certo?
Será que Jesus realmente conseguiu ouvir o que a gente estava falando na classe hoje, né? O sussurro de Deus? Para escolher os apóstolos? Gente como Judas? Será que o Filho de Deus não poderia prever o que Judas faria? Aí você vem com a resposta pronta. Pastor, ele foi um predestinado, diferentemente dos outros. Ele foi chamado porque alguém tinha que trair Jesus. Para mim, essa resposta, para mim, viu, gente? Pode não ser para você, mas para mim, esse tipo de resposta dizendo que ele fez porque foi predestinado, Jesus chamou ele já para ser traidor, para mim é uma resposta simplória e ineficiente. É como se eu estivesse menosprezando a inteligência de Jesus, entende? Pensa comigo. Quem reconheceria e mesmo assim escolheria um lobo para andar ao lado das suas ovelhas? Fala para mim. Quem é que mesmo sabendo que está diante do lobo, ia falar assim, vem cá dar um rolê com a Chapeuzinho Vermelho? Ou vai para a casa da vovozinha levar uns doces? Quem faria isso? E aí, será que Jesus foi enganado? Como ele pôde escolher Judas? Os evangelhos dizem que, como os outros, Judas demonstrou desejo de seguir Jesus. Os evangelhos dizem que ele cuidava do dinheiro, então era alguém confiável. Judas também saiu com os demais discípulos pregando o evangelho, recebeu todo o poder e autoridade dados por quem? Por Jesus. Judas presenciou milagres, curas, alimentou multidões, considerava Jesus como sendo o Messias. Naquele diálogo lá, quem vós dizeis que eu sou? Judas está lá. Naquela fala, para quem iremos nós? Dentro desse nós está Judas. Judas reconhecia que Jesus era o Messias, o Redentor do povo. A verdade, irmãos, a verdade é que no sentido de inocência, de pureza, nessa história de caminhar lado a lado, não existem ovelhas. Todos os escolhidos são como lobos. Você não é ovelha nesse sentido. Você não é puro. Você não é perfeito. Você não é o certinho. Você não é o homem de Deus ou a mulher de Deus. Todos nós somos lobos. Todos somos ferozes. Todos, quando não alimentados devidamente, quando estão assustados ou quando são provocados, possuem uma imensa capacidade de dar vazão ao lado selvagem da sua natureza e sair estraçalhando tudo e todos ao nosso redor. Todos os escolhidos são lobos e Jesus trata cada um deles como lobo, gente. Ele disse que veio buscar e salvar quem? O perdido. Ele não veio chamar os justos. Ele veio chamar gente de procedimento duvidoso. Entende? Gente que de vez em quando a azeitona cai fora da empada. Quando Jesus, que para mim, e aí no sentido pleno, né? Não só no sentido de pureza, a única ovelha da história foi preso, dessa história toda aqui, todos se afastaram e se esconderam. Todos, em maior ou menor escala, se tornaram traidores. Pelo menos nos nossos critérios, pelos nossos critérios, deveriam todos ser excluídos da comunidade. Se for usar os nossos critérios, todo mundo larga Jesus, o outro nega, então vamos excluir todo mundo, O que é pior, a gente já teria cara de, pode dizer o seguinte, vamos botar para fora, porque essa foi a ordem de Jesus. E leria Mateus 18. E lembraria de Judas. Nós não podemos tolerar Judas no nosso meio. Tem que dar exemplo, entende? Tem que servir de exemplo.
Porque senão outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Ou seja, a gente mata um para que 2, 3 possam viver. É isso? Usaríamos Mateus 18 para aliviar nossa consciência. Estamos cumprindo o que o Evangelho diz. Mas a verdade é que ninguém se torna traidor de uma hora para outra. A verdade é que Jesus já começou a mostrar para Judas que alguma coisa estava errada. Em João 6, versículos 70 e 71, Jesus começa a denunciar isso. Ele diz assim para todos: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. Judas está lá. No entanto, um de vocês é um diabo. O que Judas deveria ter feito? Hein? O que ele deveria ter feito, gente? Deveria ter falado, sou eu, né? Não é isso? Não é isso? Se você estivesse lá, o que você deveria ter feito? E aí? Imagine que Jesus estivesse aqui agora dizendo assim: fui eu que escolhi vocês, mas um de vocês é o diabo. E aí? Diabo no sentido de enganador. E aí? Quem nunca teve um momento diabólico na vida? Fala para mim. Quando eu falo momento diabólico, você está pensando o diabo, né? Eu estou falando o seguinte: o momento em que você deveria ter sido fiel e não foi. O momento que você pecou. E quando Jesus diz para você, um de vocês é o diabo, a primeira coisa que você faz é bater no peito e falar assim: Senhor, eu não queria ser, mas de vez em quando eu acabo fazendo coisas que são próprias do diabo. Aliás, João fala sobre isso, né? Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Jesus deveria ter falado: sou eu. Mas ele não fala. Entende? Ele não fala. E aí, João diz isso. Ele escreve depois também. Né? Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Percebe? Você tem que estar atento aos sinais. O próprio Judas não entendeu, não reconheceu o que estava vendo, como qualquer um de nós, às vezes, não reconhece o que está acontecendo. A gente já não está orando mais como antes, a gente não tem mais prazer na palavra, não tem prazer na igreja, a gente já não ajuda mais o próximo, a gente deixa de fazer uma série de coisas e acha que está tudo bem, está normal, está tudo certo. A gente não sente falta da adoração e para nós está tudo bem. Os sinais estão aí, ó. E a gente não reconhece. Os sinais estavam em Judas. Ele começou a demonstrar mais preocupação com as finanças do que com os necessitados. Lembra daquele episódio lá da mulher que economizou 1 ano para comprar um perfume caríssimo para Jesus, vai lá e despeja de perfume em Jesus. A Judas fala assim: essa mulher, esse perfume aí, a gente podia ter vendido, ia conseguir 300 denários e ajudar muita gente pobre. Para que ungir Jesus? Aí João fala assim, impiedoso depois: ele falou isso não porque tivesse preocupação com os pobres, mas porque era ladrão. Quando não colocamos nossos questionamentos diante de Deus, camuflamos a avareza com boas obras. Quando damos oportunidade para a ação de Satanás ou vendemos nossos princípios para obter benefícios pessoais, significa que persistimos em trilhar um caminho diferente daquele que o Mestre insiste em nos levar. O que Jesus fez? Primeiro, ele sabia quem era Judas. Quando ele escolheu Judas, ele sabia quem estava escolhendo. Doente, pecador, pobre, insignificante na sociedade, necessitado, injusto.
como todos os outros escolhidos, não tinha diferença. Mas mesmo assim, Jesus permaneceu ao lado de Judas e o levou a um convívio comunitário. Jesus fez Judas observar e participar de coisas humanamente impossíveis. Judas, apesar de quem era, viu todos aqueles milagres, viu gente e mais gente sendo transformada. Ele ouviu o evangelho diariamente e até pregou esse evangelho como os outros. Mas mesmo assim, traiu Jesus. Pegou um atalho com uma sacola de moedas de prata. Apesar de caminhar tanto tempo com Jesus, Judas confiou nos seus acordos, na sua própria capacidade de realização, em seu dinheiro. Um lobo, como todos nós somos de vez em quando. Mesmo sabendo de tudo isso, veja o que Jesus fez. Primeira coisa, ele convida Judas para um banquete. Depois de Judas ter traído ele, ter vendido ele, Jesus sabia disso, ele chamou Judas para um banquete aonde ele instituiu a celebração da ceia. Mais do que isso, ele permitiu que Judas comesse com ele no mesmo prato. Banquete ali representa comunhão. Ele não diz para Judas, Judas, aqui não. Aqui só quem de fato é meu discípulo. Você me traiu, você está fora. E aí, longe de mim trazer uma discussão sobre quem pode ou não pode tomar da ceia, porque não é essa a minha intenção. Mas até Judas participou da ceia, entende? E foi tratado como discípulo. Muito bem. Então Jesus convida ele para um banquete. Mais ainda, ele incentiva Judas a confessar o seu pecado. Não deu daquela vez, mas agora na mesa ele está dizendo, olha, um de vocês vai me trair, hein? Como se ele dissesse, fala Judas, confessa o que você fez. Fala Judas. Lembra o que nós lemos em Mateus 18? Se ele pecar contra você, vai lá e fala com ele. Leva testemunhas. Leva a comunidade. Jesus está fazendo isso. Jesus está fazendo isso. Mesmo depois de Judas não ter confessado nada na mesa, Jesus continua pregando o evangelho na mesa, quando ele institui a ceia. É o meu corpo que é dado em favor de vós. Pega aí, Judas, parte o pão e come. Judas, esse cálice aqui é a nova aliança no meu sangue que é derramado. Pega aí. Faça isso em memória de mim. Está dizendo para Judas também. Continua pregando o evangelho para quem não merece. Como nosso irmão falou. Irmão, tem que lembrar o seu nome. Tarcísio. Isso, Tércio é o irmão aqui, né? Tarcísio. Como o Tarcísio falou, vamos continuar evangelizando. Agora, o que Jesus faz depois é a cereja do bolo, é algo assim inigualável. Depois de tudo, e Judas não ouviu ninguém, nem no contexto comunitário, ele se confessou? O que Jesus fez? E aí? O que ele fez? O que ele faz logo após participar da ceia, gente? O que ele faz? Quem lembra? Só o Evangelho de João fala sobre isso. Quem lembra o que ele faz naquele contexto da ceia? Simples assim. Ele se levanta da mesa, pega uma toalha e começa a lavar os pés do discípulo, um por um. Um por um. Qual foi o único discípulo que se recusou? Pedro. Ou seja, mesmo Judas
não se confessando, não ouvindo Jesus, não confessando isso no contexto comunitário, participando da ceia e tal. Mesmo assim, Jesus lavou os pés dele. Agora diz para mim que em Mateus 18, Jesus está dizendo que você tem que mandar embora. Judas é um pecador que Jesus veio buscar. Ele não compreendeu isso, mas Jesus continuou no propósito de salvar o perdido. Quer mais? Jesus passa por um momento muito sofrido no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Levanta e pega os discípulos, desperta e fala: vamos embora, está chegando a hora, eu vou ser entregue, vamos embora, gente, vamos embora. Quando ele sai, os soldados estão chegando com Judas. E Jesus chama Judas de? Como é que ele chama Judas? Ele chama Judas de amigo. E aceita o beijo que Judas dá nele. Cara. Melhor parar, né? Melhor parar? Ai, ai. Eu estou querendo dizer para você, irmão, irmã, que a caminhada lado a lado não nos permite deixar ninguém pelo caminho. Como ramos ligados à videira que é Jesus, nós apenas temos compromisso com a produtividade, entende? Poda e corte são tarefas de quem? Do agricultor, do pai. Foi isso que Jesus disse. Não são nossas tarefas. Essa caminhada jamais será uma questão de merecimento. Todos nós somos lobos, todos algozes de nós mesmos, todos pescadores de ilusões, todos traidores, atrevidos, arrogantes, obedientes, ingratos, impuros, mais amantes dos prazeres que de Deus. Então Jesus nos escolheu pela graça. Ele decidiu voluntariamente pagar o preço por continuar caminhando ao nosso lado, gente errante. E Ele espera que você faça o mesmo em relação aos seus irmãos, que você demonstre o mesmo amor, a mesma disposição, a mesma abnegação, a mesma tolerância, paciência, a mesma perseverança. Não é isso que a gente cantava aí nos anos 90? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Vai pagar mesmo? Pegar um atalho por qualquer motivo pode resultar em remorsos, arrependimentos, incertezas, e você pode acabar à beira de um abismo ou sufocado pela pressão que a vida te impõe, como aconteceu com Judas. Entende? Então não pegue um atalho como Judas. Não seja como ele, mas esteja disposto a caminhar como Jesus. Porque melhor mesmo é caminhar lado a lado em uma longa caminhada na mesma direção. É difícil. Eu queria realmente não ter que tratar de todas essas questões que nós tratamos nesses domingos aqui, porque são palavras muito duras. E quanto mais eu leio, mais Deus me mostra o quão distante eu sou e estou de Jesus, o ser humano que deu certo. Eu poderia estar aqui lamentando como Paulo e dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. No meu pensamento eu sirvo a Deus, mas na prática eu sigo a minha carne.
mas a morte não chegará até mim, sabe por quê? Pela graça de Deus. Porque Ele, em Cristo, sempre me conduz em triunfo e manifesta, por meio de mim, o bom perfume de Cristo. Creia nisso. E não desista de andar ao lado de pessoas, porque pessoas são pessoas. Nunca serão merecedoras. E você também não é. Tá bom? Amém? Feche seus olhos aí.